Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos então nossos estudos sobre os arquétipos do tarô e nós tivemos alguns dias aí que não estou no ar, né? Esse estudo tão interessante que é sobre o tarô. Bom dia, tá me ouvindo? Sim, tô. Então essa carta então, é uma carta até meio, podemos dizer, talvez assustadora, controversa, aparentemente satânica, né? E é o que todo mundo foge, né? É olhar para suas trevas, para os seus monstros, para os seus instintos. Ninguém quer olhar para isso. Então todo mundo quer a luz e foge das sombras. Só que esse final de semana me veio uma frase que me fez refletir bastante. Que por detrás de toda compulsão há uma repressão. Então olha que interessante, né? Por detrás de um roer a unha, por detrás de um comer demais, por detrás de assistir demais, ficar em redes sociais demais, é uma repressão. O que foi reprimido que gerou a compulsão? Porque a compulsão é como se fosse um extravasamento de algo na nossa vida. Algo que não está sendo controlado. A compulsão é algo que não está sendo medido, equilibrado. Então, é como se algo quisesse ser visto e não está sendo permitido ser visto, porque há uma dor ali oculta. Então, é uma dor que eu não quero ver. Só que, como eu não quero ver, vai ter que ter algum sintoma que notifique aquela dor que não quer ser vista. Isso é a compulsão. Né? O que eu não quero sentir? O que eu tenho vergonha? O que eu senti que foi tão difícil que eu não quero sentir mais? E quando qual a pessoa que eu não perdoei? Aí que tá, a gente fala de boca para fora. Ah, eu te perdoo. Mas quando pensa na pessoa, dá uma coisa ruim. Mas que Uhum, perdão é esse? uhum. Eu, se eu falo, a minha mãe está perdoada, meu pai está perdoado. Mas quando eu penso nele, dá uma angústia, dá uma tristeza. Que perdão é esse? Que gera dor, gera tristeza. Então eu tenho estudado bastante sobre o perdão. E o diabo, né, essa força arquétipa, ela é a força que traz aquilo que não quer ser visto. Né? Então, olha que interessante, né? A gente fala assim, existe o diabo, existe Deus. E aparentemente são forças até meio que equivalentes, né? Porque parece que o diabo é tão forte, o diabo vai lá e fala com Deus, destrói o Jó e acaba com o Jó. E o diabo vem aqui na Terra e acaba com os seres humanos, e é o rei aqui dos seres humanos. Parece que ele é tão poderoso, né? E realmente ele é tão poderoso quanto a gente ignora-o. O poder no diabo é o poder do quanto a gente ignora ele dentro de nós e não fora. As forças das sombras que a gente ignora, elas estão dentro, não fora. Porque se tiver resolvido aqui, nada vai abalar a gente fora. Olha que coisas mais incríveis. Se aqui tiver resolvido, não existe inimigo fora. Então isso é fantástico. Então, na ordem numerológica, o diabo corresponde
o Papa, o arcano 5, grau 5 da primeira série decimal dos arcanos maiores. Ele também representa uma ponte, uma passagem. Mas se o Papa indicava um caminho para as alturas espirituais, o diabo aparece como um tentador que mostra o caminho para as profundezas do ser. Esta carta está ancorada na grande mancha negra que vimos aparecer no arcano 13. O personagem do diabo segura uma tocha e tem 2 asas de morcego. Esses elementos indicam que ele pousa na escuridão, na noite do inconsciente. Então, o diabo, ele é o grande arquétipo do inconsciente profundo. Podemos dizer que ele representa o inverso do Papa, a luz que some na matéria. Os personagens da carta são uma mescla de humano e de animal, e que faz referência às nossas potências primitivas, às nossas recordações pré-históricas enterradas no mais profundo do sistema nervoso. Então, o diabo são as emoções enterradas, as emoções que a gente não quer ver. Por exemplo, tem pessoas que não têm lembrança nenhuma da sua infância. Então, por que isso? Né? O que eu não quero ver, o que eu não quero sentir, que eu faço, que o meu inconsciente está me colocando nas sombras. Né? O que é as sombras? O esquecimento. Né? Então, esse traço nos lembra, por meio de diferentes signos esotéricos, que ornamentam os personagens, que os iniciados, para atingir a sua iluminação. Não deve recusar seu lado animal, mas aceitá-lo, honrá-lo e orientá-lo em direção à luz angelical. O diabo, tendo sido um anjo, manifesta-se com a sua tocha num profundo desejo de ascender novamente sua caverna em direção ao cosmos. Da mesma maneira, a alma humana, afundada no seu corpo carnal, tem um profundo desejo de retornar à sua origem, à sua divindade criadora. Ele usa um chapéu cuja aba vermelha evoca a atividade do desejo, a massa laranja, inteligência intuitiva e receptiva, que se prolonga até sua fronte, como um terceiro olho. Vesgo ele olha fixamente para um ponto no próprio nariz, em meditação intensa. Sua expressão facial ambígua invoca, por um lado, a profunda concentração e, por outro lado, uma careta infantil. Podemos dizer que, atravessando a capa dos medos populares que inspira, ele nos lembra que não passa de uma criação inocente, um ser cômico. Podemos também dizer que, mostrando duplamente a língua de seu rosto e a outra azul escuro do seu rosto que ele tem na barriga. O diabo nada esconde, ele se mostra totalmente desprovido de hipocrisia. Se ele é dotado de diversos olhos situados no rosto, na barriga e nos joelhos, é para ver melhor seus medos de frente. É um ser de 4 rostos. Ao rosto da face, máscara que cobre seu poderoso intelecto, acrescenta-se o olhar espantado dos 2 seios cujas bases em forma de meia-lua indicam uma emotividade desenfreada. O rosto da barriga, também com a língua para fora, designa a vasta extensão de seus desejos sexuais e criativos. O olhar de joelhos sugere uma carne sumida, impregnada de espírito que nada desdenha da vida material. Seu sexo é como uma terceira língua posta para fora, mas seu corpo, de cor azul celeste, indica que ele é, antes de tudo, um ser espiritual, uma dimensão do espírito sob o aspecto luciferino. Em sua mão, então, né, Lúcifer, né? O que significa Lúcifer? A palavra luz, né? Portador de luz. Né? Você sabia que o significado de Lúcifer é esse? Eu não estava lembrando, mas já tinha ouvido falar. Então, o portador de luz. Então, olha só, por detrás daquilo que a gente não quer sentir, a dor que a gente não quer sentir, é ali que está a luz. Entende? Então, a gente não vai ter luz fugindo das sombras do nosso inconsciente. Em sua mão ele leva uma tocha de cabo verde, cor de eternidade, onde brilha uma chama vermelha que sai de dentro de um círculo. Essa tocha arde como grande atividade, marcada por esse signo da perfeição, do princípio criador. Os 3 personagens são coroados por chifres, assinalando esse arcano como uma cana da paixão antes de tudo. Então, olha que interessante, né? Por que as pessoas fogem do diabo, têm medo do diabo? Porque têm medo de si mesmas. Entende?
medo inconsciente que a gente tem desse bicho feio é o bicho feio que temos dentro de nós. É o ego, é o egoísmo. Quer um bicho mais feio que o egoísmo? Quer um monstro mais feio que o egoísmo? Você só pensar em si mesmo, ser narcisista, nós temos traços narcisistas. Né? Então, ontem estava conjugando uma pessoa, né, falando de uma pessoa, e daí a minha esposa falou, mas você não pode julgar muito, você faz muita coisa igual. Então, olha só, a gente achama os outros de narcisista, mas a gente faz muita coisa igual. A gente tem traços narcisistas, a gente não é santa, a gente tem o diabo Sim. vivendo dentro de nós. Quer dizer o quê? O diabo é a sombra daquilo que a gente não quer ver. Os egoísmos, a avareza, a luxúria, todas as formas de manifestação egoísta estão dentro de nós. E a gente acha que a gente é santa, né? A gente acha que a gente é luz, a gente acha que a gente é uma benção. Se a gente estivesse tão iluminado assim, para que encarnar então aqui? Né? Então, o diabo, a gente tem que fazer as pazes com ele. Né? Desculpa os cristãos nessa hora, né? Que eu falo isso. Desculpa o cristianismo, desculpa a religião para me falar isso. Mas, se enquanto a gente não fazer as pazes com o diabo, a gente nunca conhecerá Deus. Entende? Então, reconhecer o egoísmo dentro de nós, reconhecer aquilo que a gente foge da terapia, que a gente tem vergonha de falar para o público, que a gente tem vergonha de falar para nós mesmos, é aquilo que vai trazer a luz para a gente. Aquilo que a gente tem vergonha de expor é aquilo que cura a gente. A própria Bíblia diz assim que confessai uns aos outros os vossos pecados. Conhece o versículo? Uhum. Né? Então, por quê? Porque enquanto a gente não admite que a gente está errando, a gente não vai parar de errar. Né? Uma das coisas que eu aprendi nesse curso que eu participei é que muitas vezes o auto-perdão é uma autossabotagem. Porque quando a gente sempre se auto-perdoa, a gente começa a tornar uma vítima e um coitadinho. E a gente nunca assume que a gente está errando. Porque a gente vai ser perdoado por Deus, perdoado por mim mesmo, e a gente nunca toma vergonha na cara. Né? Nunca enfrenta o diabo. Então, paixão amorosa, paixão criadora. Esta carta contém todas as potências escondidas do inconsciente humano, as negativas e as positivas, e também a carta da tentação, um chamado à busca do tesouro oculto da imortalidade e da energia potente enterrada no psiquismo, necessária a toda grande obra humana. Evidentemente, este arcano pode também representar um contrato fraudulento. Na tradição do mito do Fausto, os desvios e degenerações da sexualidade, o infantilismo, o trapaços, delírios mentais, a rapacidade econômica, a glutonaria e todos os laços destrutivos. Então, se a gente está identificado com o diabo de uma maneira negativa, a gente vai começar a achar que é certo ser egoísta. Quanta gente acha que é certo ser egoísta e pensar só em si mesmo? Tem gente que sofreu tanto que faz um pacto com o diabo. E diz assim, agora, a partir de hoje, tanto que eu sofri, eu vou pensar só em mim mesmo. E que se lasque as outras pessoas. Às vezes não tem esse comportamento. Sim. Né? Então, é o lado destrutivo. Né? É o lado que você decidiu que você não quer olhar para as suas sombras e você se alia com as sombras. Então, você se torna um grande narcisista, né? Onde que você é o centro do cosmos. O umbigo se torna o centro do nosso cosmos. Então, todas as coisas que as pessoas estão fazendo, todas as coisas que eu vou fazer é pensando em mim mesmo. Né? Isso aí é o lado do arquétipo negativo. O diabo está de pé sobre uma espécie de pedestal, a qual dois diabretes estão presos por uma corda laranja que se passa pelo anel central azul celeste. Poderíamos dizer que o diabrete da esquerda é uma mulher e o da direita é um homem pela expressão do rosto,
ainda que nenhum dos caracteres sexuais aparentes esteja desenhado. A mulher tem um pequeno sinal no peito, 3 pontos dispostos em triângulo, como para indicar que ela é sagrada. Esses dois personagens têm pés em forma de raízes que penetram na terra negra. Os pés da mulher possuem 5 ramificações, enquanto a nossa direita, as do outro diabetes, possui 4. E nessa carta se revela a dimensão ativa do feminino e a dimensão passiva do masculino. As duas energias se unem no centro para criar um diabo hermafrodita, que possui em seu corpo 2 seios e um pênis. Seu pé e sua mão direita possuem 5 dedos. Sua mão e seu pé esquerdo possuem 4. Os 2 diabretes possuem chifres na cabeça, lembrando as lendas medievais, que os animais ficam presos pelos chifres na floresta da paixão. Podemos ver que aí 2 seres presos por seus desejos, mas também arraigados na fonte profunda e tornados servos da criatividade andrógena do diabo, livre de todos os preconceitos. Então, aquilo que nós temos preconceitos é aquilo que a gente precisa de terapia. Na mentalidade popular, o diabo evoca o dinheiro. Ele vem para tentar os humanos com um contrato promissor, uma riqueza súbita e fácil. Também o associa ao anúncio de uma grande paixão, uma tentação caso. Tudo isso abarca a mesma realidade espiritual. Uma parte de nós mesmos nos tenta com as possibilidades desconhecidas, da mesma maneira que o Cristo é tentado por seu diabo interior. A tradição esotérica diz que quando Cristo morre, ele desce ao túmulo para procurar o seu irmão mais velho, o diabo, para se unir a ele e se formarem um mesmo ser. No chão da caverna, acima da matriz das trevas, encontramos um terreno azul celeste, estriado de linhas regulares. No coração do negror, as mesmas estrias, testemunhas do trabalho de uma lavra espiritual, formaram a ação, que conduz à perfeição do círculo azul celeste, por onde passa a corda que une os 2 diabretes. Toda atividade inconsciente e instintiva se torna consciente e espiritual, a raiz dessa atividade. O diabo a designa como sexual. A extremidade vermelha do seu sexo é símbolo da vida. Então, a energia, né, da criação, a energia sexual, ela... Por que eles falam que é muito perigoso, né, ativar a Kundalini? Você já viu falar desse jeito? Né? Não. Em muitas linhas, falam, cuidado, não ativa a Kundalini, não ativa, porque você pode ficar maluco. Né? Então, o que acontece? Por que eles falam isso? Porque quando você começa a trabalhar a energia da criação, que ela rompe todas as barreiras, mas nos nossos chakras continuam coisas ocultas, continuam coisas que a gente não quer trabalhar, a energia poderosa ela vai subir através do estímulo energético, só que quando ela chegar naquele chakra, ela vai botar para fora tudo aquilo que a gente oculta, tudo aquilo que a gente esconde. E daí a pessoa, se a pessoa não tiver maturidade para lidar com aquilo, ela surta, ela fica maluca. Então, o trabalho espiritual é para quem realmente quer olhar para suas sombras, né? Por isso que é importante. Assim como a dupla que se sustenta os seios e que lhe rodeia os quadris. Com esses toques de vermelho, ele parece indicar que a libido é, antes de tudo, uma chama vital, como a da sua tocha, com a qual podemos incendiar o mundo com o fogo criador. Nesse sentido, o diabo é outra face de Deus. Por quê? Porque nas trevas é que a gente encontra a luz. Né? As trevas, nosso consciente daquilo que a gente precisa olhar. Ô, Fausti, antes você comentou, né, em algumas falas, sobre falar, em vez de se auto-julgar, né, eu mesmo me perdoo, eu mesmo converso com Deus e Ele me perdoa. Então, que nem diz na Bíblia, a verdade vos libertará. É sempre bom conversar com o terapeuta ou conversar com o padre, confessar com o pastor, algo É. assim? Por que a gente tem que conversar com alguém? Porque à medida que a gente conversa, o outro consegue perceber aquilo que a gente está falando de uma maneira de fora, que é aquilo que a gente deveria fazer, né? Porque quando a gente está identificado com aquilo, a gente se torna um com aquilo. E à medida que a gente conversa com alguém, além de a gente estar se ouvindo, outra pessoa está se ouvindo a gente.
e a capacidade de nos enxergar de fora. Por isso que a gente fala assim que resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que os nossos, Nossa, né? entendi. Por quê? Porque a gente tem um olhar de fora. E esse olhar de fora é a desidentificação com o problema. Quando eu consigo perceber um todo de fora a situação, eu me sinto mais poderoso, porque eu já não estou mais identificado com o meu sofrimento. Então, aí que é importante você falar com alguém. Entendi, entendi. Então, em uma leitura, o diabo pode evocar uma entrada de dinheiro ou tudo aquilo que tangencia transações financeiras importantes, às vezes enviesadas ou secretas. Ele é o grande tentador que, no domínio material, remete ao desejo da riqueza. Ele representará igualmente um contrato promissor, mas que convém estudar de perto, para não sermos enganados. O diabo pode, de fato, conduzir indiferentemente à riqueza ou à ruína. Por outro lado, ele é sempre um bom argúrio para as questões associadas à criatividade. Ele evoca a profundidade do talento, a riqueza da inspiração, a disposição de um artista verdadeiro e uma energia criativa intensa. Da mesma maneira, o arcano 13, o diabo pode a priori assustar o consulente. Ele é carregado de todas as interdições morais e religiosas e remete à imagem do mal. O tarólogo orientará então a leitura para permitir ao consulente superar as interdições sexuais ou criativas que lhes foram impostas e se reconectar à potência das profundezas, onde nosso inconsciente se enraiza. É também um lugar de ancoragem das paixões. O diabo nos remete frequentemente à dimensão sexual de uma relação, um vínculo passional. Ele pode também evocar o desejo de conhecer essa forma de união. Ele evocará, às vezes, as dependências fisiológicas ou psíquicas, das quais convém então identificar as raízes inconscientes. Problemas com drogas, o alcoolismo, dependência sexual, comportamento autopunitivos, esquemas repetitivos na vida emocional, entre outras. Tudo isso pode ser desfeito se aceitarmos empreender o trabalho das profundezas. Em todo caso, essa carta nos orienta em direção à nossa natureza íntima, nos obriga a não nos escondermos atrás das máscaras, a realização consciente em ser aquilo que se é. Isso supõe reconhecer e conduzir nossos desejos. Então, ele traz várias energias, né? E aquilo que você falava, tudo na vida tem dois polos. Então pode ser que o diabo seja mesmo o polo mais baixo de Deus, né? Na outra ponta está Deus, naquele polo mais exuberante, né? Ele traz essa ação, esse movimento. Ele é tudo, menos a preguiça, né? Ele sempre está em ação, sempre está criativo, vendo, fazendo, transformando, né? Então, se a gente olhar para os nossos dois polos, a gente sempre vai poder discernir no que a gente vai empregar a nossa energia, se vai empregar ela para transformar a nossa vida pro bem, pro polo mais, com a vibração mais alta, ou estagnar no polo mais baixo, né? Mas sempre em movimento. E se o diabo falasse: sou Lúcifer, portador da luz. Meu dom magnífico à humanidade é a ausência absoluta de moral. Nada me limita. Transgrido todas as leis. Queimo as constituições e os livros sagrados. Nenhuma religião pode me conter. Destruo todas as teorias. Faço explodir todos os dogmas. No fundo do fundo do fundo, ninguém mora em lugar mais profundo que eu. Sou a origem de todos os abismos. Sou aquele que dá a vida às grutas escuras. Aquele que conhece o centro em torno do qual orbitam todas as densidades. Sou a viscosidade de tudo aquilo que em vão tentar ser formal. A suprema força do magma. A pestilência que denuncia a hipocrisia dos perfumes, a carniça mãe de cada flor, a corrupção dos espíritos vaidosos que se comprazam na perfeição.
Sou a consciência assassina do efêmero perpétuo. Sou eu, encerrado no subterrâneo do mundo, quem faz tremer a catedral estúpida da fé. Sou eu quem, ajoelhado, morde e faz sangrar os pés dos crucificados. Quem apresenta ao mundo, sem pudor, minhas feridas abertas como vaginas famintas. Violo o ovo podre da santidade. Finco a ereção do meu pensamento no sonho mórbido dos hierofantes, para cuspir em seu simulacro de plenitude e o esperma frio do meu desprezo. Não há paz comigo, não há doce lar estabelecido, nem evangelhos edulcorados, nem virgem de açúcar para as línguas úmidas das freiras peludas. Defeco solenemente sobre os pássaros leprosos da moral. Não me proíbo de imaginar um profeta de quatro montado por um asno no cio. Sou o cantor extasiado do incesto, o campeão de todas as depravações, e abro deliciado com a unha do dedo mínimo as tripas de um inocente para lhe molhar meu pão. No entanto, no mais profundo do profundo da caverna humana, acendo a tocha que organiza as trevas. Por uma escada de obsidiana, chego aos pés do Criador, para lhe dar em oferenda o poder da transformação. Sim, diante da divina impermanência, luto para conservar um instinto, para fixá-lo como uma escultura florescente. Ilumino-o com minha consciência e o retenho até que estoure uma nova obra divina, o universo infinito. Labirinto incomensurável que desliza entre minhas garras, presa que escapa por entre meus dentes, pegadas que se apagam com um perfume sutil. E fico aqui, tentando unir todos os segundos uns aos outros, deter o fluxo do tempo. E isso é o inferno, o amor total pela obra divina que se esvai. Ele é o artista invisível, impensável, impalpável, intocável. Eu sou o outro artista, fixo, invariável, obscuro, opaco, denso. Tocha que arde eternamente com um fogo imóvel. Sou quem quer engolir essa eternidade, essa glória imponderável, cravá-la no centro do meu ventre e pari-la como um pântano que se engraça para ejetar o talo em cuja ponta se abrirá o lótus onde brilha o diamante. Assim eu, dilacerando minhas tripas, quero ser a Virgem Suprema que parirá a Deus e o imobilizará em uma cruz, para que fique eternamente aqui comigo, sempre, sem mudança, permanente permanência. Então, algumas palavras que ele traz é paixão, apego, dependência, possessividade, adoração, o proibido, a tentação, é, várias outras, né? Soberba, possessão, obsessão, sexualidade. Então, assim, as palavras que você leu, né, são chocantes, né? É, Chocantes, né? Lê chocantes. Então, é como se algo fosse algo fora de mim, né? Toda a maldade humana, todas as coisas mais terríveis, é como se isso fosse algo fora de mim, é, entende? A gente olha, ah, meu Deus, coisa mais feia, cabeluda, coisa mais nojenta, como se algo fosse fora de mim, né? Então, é uma fuga daquilo que é mais feio dentro da gente. Então, admitir isso é um processo de cura, reconhecer a coisa, os egos, as coisas mais feias, mais monstruosas que existem na nossa alma, que a gente não olhou para ainda. Isso é a coisa mais feia, entende? Então, o que é o grande inferno? É o inferno. O inferno é aquilo que a gente é o egoísmo dentro de nós. E como uma pessoa quando morre, ela vai para onde? Para esse egoísmo. Então, ninguém vai para um paraíso, ninguém encontra Cristo enquanto para não passar pela morte de si mesmo. Então, o que é aquele crucificado, né? Aquele dois crucificados. Um crucificado,
ele reconheceu o seu egoísmo e encontrou Cristo e ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro crucificado falou, não, eu adoro o meu ego, eu sou o centro do cosmos, tudo é para mim, por mim, então eu sou a vítima, entende? E essa pessoa não encontra Cristo. Então, Cristo é a luz daquele que consegue vencer o seu egoísmo. Então essa carta, ela é muito potente, porque ela traz aquilo que nós não queremos ver. Então, acho que hoje eu vou fazer a meditação. Sim. Uhum. Então, convido a todos, né, para respirar profundamente. E você vai, a partir de agora, à medida que respira, você está andando num barquinho no meio do seu Hades, no meio do seu mais inferno, das suas profundezas da sua alma, onde tem aquilo que você esconde de todos e tudo. Os pensamentos mais obscenos, os pensamentos mais cruéis e mais narcisistas e mais egoístas, estão tudo lá. E quem está nesse barquinho nadando, levando você, é esse arquétipo chamado diabo. E você nada com ele. E você começa a reconhecer que cada esqueleto que está lá são repressões. São aquilo que você não quer ver, aquilo que você não quer trabalhar na terapia, aquilo que você não quer confessar, todos os sentimentos que você não quer sentir, não quer se permitir olhar. Estão tudo nesse inferno, governado por esse grande diabo. E ele navega, ele mostrando para você cada aspecto do seu ser. Mas é à medida que você reconhece que só existe maldade fora, quando a maldade está dentro. Só existe o feio fora, quando o feio está dentro. Quando você reconhece isso, você já não há mais sofrimento. Você consegue estar em qualquer inferno, com qualquer pessoa, abraçar o mendigo, abraçar o pior bandido da humanidade. Porque o teu pior inimigo não é aquele que está fora, é quem está dentro. É o que está dentro. Só existe inimigo fora. Só existe quem fere fora, quando existe aquele que fere dentro. O reino dos céus está dentro de nós. E você observa tudo isso, percebe tudo isso. E você coloca no seu coração: eu estou pronto para reconhecer tudo que eu preciso reconhecer. E que isso que eu estou vendo agora faz parte da alma que eu me manifesto. E quando eu reconhecer isso, é só então que eu estarei em paz. Então você respira bem profundamente e observa tudo isso, sente tudo isso e faça as pazes consigo mesmo, com o seu inconsciente e fale para esse inferno, fala assim, que é um que representa o inconsciente. Fala assim, eu, a partir de hoje, me abro para reconhecer aquilo que preciso ver. A partir de hoje, eu me permito lembrar aquilo que eu decidi esquecer. A partir de hoje, eu admito todas essas fraquezas para que eu possa ser forte. Eu abro mão da
o auto-sabotagem que me impede de reconhecer tudo o que se passa em meu coração, em minha mente e minha alma, para que eu possa encontrar o caminho leve, o caminho seguro, dentro do meu ser, para expressar a totalidade do meu ser, para expressar a divindade do meu ser. Respira bem profundamente e se prepara, porque algo bom vai acontecer. Porque algo bom acontece quando a gente se permite que aconteça. Então esse é o meu desejo para todos e para nós no dia de hoje. Bom dia, muita gratidão, muita luz. Muito bom. E estaremos aqui então amanhã, se Deus quiser.